próximo bloco. Está gravando. Então, nós vamos iniciar a quarta apresentação, o quarto bloco da nossa aula. Então, a quarta apresentação do grupo do Alexandre, do Fernando, da Júlia, do Marcos e da Milena. Planejamento de viagem a turismo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. O nosso trabalho, então, é sobre... a gente quis estudar o comportamento das pessoas que viajam, né? Costumam viajar, como é que elas planejam a viagem, quais que são as prioridades ao efetuar o planejamento, como se organizam, as preferências também, né? E dentro das questões que a gente levantou, a gente fez duas com relação ao perfil do participante, que foi faixa etária e gênero, e as demais foram, né, referentes às preferências e prioridades no momento da organização da viagem. A gente obteve 149 respostas, foi até bem equilibrado ali, a gente teve 68 participantes do sexo feminino e 81 participantes do sexo masculino. E daí a gente fez algumas especulações, né, porque, no caso, a gente fez algumas especulações referentes às respostas, e a gente vai apresentar essas especulações, então, a partir de agora. Eu já pulei alguns slides aqui, não sei se podia. Pode pular ali para o quarto slide já. Professor, acho que dá para dar um F11 aí, né? Não sei se é o atalho para a tela inteira. Aí. Pode passar o próximo slide. Estão vendo aí? Pode ir, Sim. Fernando. Bom, então, referente à faixa etária, a gente analisou que a maioria das pessoas que responderam para nós era de 20 a 40 anos, com 79,2%, sendo as pessoas de 40 anos para cima, o segundo cenário, de 12,1%, e com menos de 20 anos deu um total de 8,7%. Pode passar, professor. Bom, aí as frequências de viagens eram sobre se viajavam uma vez por mês ou no máximo uma vez por mês, uma vez por ano. E nesse cenário, 62,4% fazem uma viagem por ano, no mínimo. 22,1% uma viagem a cada 6 meses. 10,1% uma viagem a cada 3 meses e 5,4% uma viagem por mês. Seguinte. Com referência aos locais de viagem, a gente quis saber se elas viajam mais para fora do país, para dentro do país, ou se no próprio estado. E aí, um total de 67,1% responderam para a gente que viajam mais no nosso estado apenas. 47,7% viajam no país e 12,8% fazem viagens internacionais. Só fazer só dar um detalhe que a pessoa podia marcar mais de uma opção nessa pergunta. Ela poderia não apenas ficar fechada se ela gosta mais de viajar no estado, país ou para fora, claro, porque vai depender também da questão financeira e das prioridades momentâneas, mas enfim, dando sequência. Só deixa eu perguntar, quantos responderam? 149. 149, tá. E aqui nós temos 190 respostas, exatamente porque aqui assinalava mais de um, então. Isso. Tá. Isso. Então, agora pode passar o próximo slide, por favor, professor. Então, boa noite a todos. Alexandre aqui falando.
nesse segundo momento aí desse briefing aí que nós estamos fazendo sobre o nosso trabalho sobre o turismo, né, escolha de pacotes, enfim, dessa parte de planejamento, a gente conseguiu constatar aí que a grande maioria até da relação aí que foi elencada, aí cerca de 69,1% das pessoas que foram aí e fizeram a pesquisa preferem fazer por conta própria a organização das suas próprias viagens, tá? Então, a gente também colocou ali as questões de também se o cliente costuma intercalar, às vezes definir até certo ponto a questão dos pacotes e daí em diante fazer por conta, ou se prefere tudo deixar na mão de companhias aí que se responsabilizam pela viagem e por todo o deslocamento e, enfim, ao uso da viagem, né? Pode passar para o próximo, por favor. Até esses dois slides, eles têm uma relação, tá? Até porque, se a gente poder ver nesse gráfico, 57,7% das pessoas preferem viajar em família. E por que elas têm a relação, tá? Porque o fato de viajar em família, segundo o nosso entendimento, e também o fato de não escolherem fazer a compra de pacote, é que o pacote ele acaba engessando a própria organização da viagem, pelo menos se for por a questão de família, tá? Até a gente pode usar isso como uma forma de retenção de custo, porque às vezes a família quer fazer alguma viagem dentro do estado, ou então até para países da nossa América Latina, utilizando o carro, como é um grupo que vai estar viajando. Então, às vezes, algumas companhias aí algumas agências de turismo não te dão a possibilidade de fazer pelo menos só uma parte, ou só o deslocamento, ou só a hospedagem. Então, por isso que essas duas perguntas acabam tendo uma relação direta, né? Tanto no que se diz respeito na organização da viagem, se prefere fazer por conta própria, e também pelo fato da maioria ali preferir fazer suas viagens em família, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a preferência dos turistas em relação ao estilo da viagem, né? Vocês estão me escutando bem aí? Sim, sim. Tá, Marcos Vinícius aqui. E aí então a gente começa então aqui abordando qual é que é o estilo, né? Pontuando locais urbanos e locais naturais, né? Então a gente chegou aqui à conclusão de que 82,6%, né, das pessoas que responderam à pesquisa preferem viagens naturais, né? Praias, cachoeiras, trilhas, né? E 17,4% desses preferem viagens urbanas, né? Frequentando museus, lugares históricos, festas, eventos como shows, né? Enfim. A gente também tem aqui um elemento bem crucial, bem importante nessa etapa da pesquisa, que é a questão do desenvolvimento turístico brasileiro, inclusive, né? Que é onde a gente restringiu a nossa pesquisa, onde ele é composto ali, né, por uma grande gama de praias e locais naturais, né, inclusive. Né, de qualquer forma, então, se baseando nessa importância, né, que deram a questão de economia na hora de viajar, a gente estabelece uma relação com preferência da maioria por roteiros pré-planejados, né? Então, em relação a isso, pode passar daí, professor. Aí nós temos aqui os pontos de decisão dentro desses planejamentos, né? Então, a gente chegou aqui à conclusão de que 32,2% das pessoas que responderam consideram que as questões de segurança e organização dos locais que elas vão visitar sejam importantes, né? Tem outros pontos também, como a gastronomia, onde 24,8% dos pesquisados assinalaram como um tópico importante, né, que vai fazer com que eles decidam ir ou não até o local. Voltando também com o link, né, dentro dessa porcentagem desse dado que a gente tem estatístico aqui nessa etapa, com o anterior,
a gente vê a relação de 53,7%, onde consideram a variedade de passeios turísticos, né? E aí a gente consegue pontuar diretamente ali com a pesquisa anterior. E ainda também temos 75,8% que consideram a questão ali de valor de passagem, deslocamento, né, que complementa também ali a etapa da pesquisa onde o Alexandre salientou para nós. Posso ir adiante? Sim. Pode. A Milena? Cadê? Isso é. Estão me ouvindo? Sim, está um pouquinho baixo, Milena, mas vamos lá. Um pouquinho baixo só. Mas conseguem me ouvir bem? Eu não consigo aumentar mais. Agora tá bom, agora tá bom, agora tá bom. Tá. Considerando, então, o que o colega falou sobre os participantes considerarem a questão econômica como mais importante, no planejamento da viagem, a maioria dos participantes, 53%, responderam que preferem pré-planejar o roteiro da viagem, sendo no turismo, na hospedagem e na alimentação, porque um roteiro pré-planejado... Eu não estou escutando nada. Ai, meu Deus. E o restante? Não, eu estou ouvindo, está um pouco baixo, mas tá dando para ouvir. Está dando para ouvir. Tenta falar um pouquinho mais alto só. Tá. Como eu estava falando, a maioria dos participantes preferem planejar, né, a viagem para evitar gastos no turismo, na hospedagem e na alimentação, mesmo que seja por conta própria, né, o planejamento. Então, ali, nos dados, a gente consegue ver que mais da metade das pessoas que responderam preferem organizar antes de viajar todo o roteiro da viagem. 25% respondem que preferem roteiros por indicações de amigos, às vezes até alguém que mora na cidade, né, que vai viajar, pode orientar, e 21% tá cortando um pouquinho para mim. Responderam que preferem improvisar o roteiro na hora. Isso pode gerar também um pouco mais de custo, né? Pode passar. Bom, a gente também fez uma pergunta ali sobre o excesso de bagagem. Se a pessoa ela costuma levar sempre a mais ou só o que é necessário na viagem. Aí a gente chegou a uma conclusão ali, a gente especulou que como a gente tem ali um meio a meio dos participantes, feminino e masculino, a gente especulou que, assim, normalmente a mulher tem tendência a levar coisas a mais, porque o universo feminino, ele engloba mais coisas do que o universo masculino, né? Maquiagens, acessórios, vestimento, sapato. O homem já é, às vezes, mais prático, né? Ele leva só ali uma mão de roupa e deu, tá bom, sabe? Então, a gente fez essa relação ali da faixa do gênero com o que as pessoas levam na sua bagagem, porque deu exatamente um meio a meio ali. Mas também... vocês chegaram a fazer o cruzamento dos dados? Desculpa, não entendi. Chegaram a fazer o cruzamento dos dados, ver exatamente esses 50,3% que responderam que só levam o necessário e tal, para ver se realmente bate com o gênero masculino? Olha só, eu não sei como é que fazer para ver isso lá. A gente tá aí no meio que a gente foi meio que na isso é uma dedução. Se me permite a palavra ali, a escala ali, né, a classificação ali entre a pesquisa que relacionou o masculino com o feminino, ela acabou sendo bem equilibrada também, né? A gente fala de 45,6% do público feminino e 54,4% do público masculino, né? Então eu acho que essa questão ela acaba sendo bem relacionada também ao público que está respondendo ali, né, no que diz respeito ao seu próprio gênero. Não, penso que sim, é uma dedução de vocês,
Mas isto a gente pode ter precisamente, né, quando a gente comentou nos outros grupos, que é exatamente pegar essa planilha Excel que tem, né, todos os dados, todas as respostas, e colocar um filtro ali, né? Deixa eu ver o que é esse 50,3%, e depois tu vai verificar o gênero deles, né? Pois é, eu acho que a gente acabou não vendo. Tá. Não, mas esses desdobramentos, realmente, eu não cheguei a exigir, eu comentei até no início, porque senão ia ficar muito extenso o trabalho, nós não teríamos tempo para tantos gráficos que seriam desdobrados, né? Mas algumas questões, realmente, como o grupo anterior fez, algumas questões a gente pode, até para nos certificarmos, né, de que realmente seja esse o comportamento. Imagino que sim, mas a gente sabe também que... Exatamente, eu inclusive até pontuei ali as considerações anteriores dos grupos que eles têm feito esse cruzamento, feito esse estudo de caso específico, né, de acordo com as taxonomias, né, a partir das respostas, e nós sabíamos que havia essa possibilidade, né, mas como ficaria extenso demais, que nem o senhor colocou, a gente acabou trazendo essa questão mais superficial mesmo. Sim. Ok, vamos adiante? Continuando, então, bom, essa parte aí já comentaram sobre essa parte, pode passar o slide, por favor. Essa aqui já? Já é que acabou ficando deslocado ali, mas acabou sendo dito já. Bom, então, nas considerações finais, a gente chegou à conclusão de que os participantes, eles, quando eles vão viajar, eles olham mais a questão econômica, o que é econômico, e também para ser organizado, né? Lá no início, quando o colega Fernando colocou as questões da faixa etária, a frequência com que você viaja e se você costuma viajar dentro do estado, eu gostaria também de trazer uma questão que, assim, como que a gente também estudou ali a hipótese de como a maioria das pessoas que respondeu está na faixa dos 20 aos 30 anos, existem ali algumas questões que talvez não possibilitem elas a viajar com tanta frequência e também assim para fora também, né, do estado ou do país, que vão acabar sendo viagens mais dispendiosas. E seria isso, foi isso que a gente concluiu do trabalho, foi bem legal, é isso aí. Muito bem, muito bem. O que a gente pode comentar em cima disso aqui? Vocês fizeram um estudo, deixa eu sair aqui vocês fizeram um estudo me perdi aqui no chat. Estou ouvindo, Ah, não, tá. Bem. Então, vocês fizeram um estudo sobre os hábitos de viagem e tal. Um tema interessante também. Um tema, vejam que coisa interessante que é esse momento que a gente está vivendo. É mais um segmento que vai ter seguramente muitas transformações. Olha o que esse segmento está enfrentando, né, atualmente. As companhias, especialmente, né, o turismo em geral, né, o turismo parou no mundo todo, as companhias aéreas pararam, as empresas de transporte coletivo rodoviário pararam, quer dizer, o mundo está parado e é um impacto muito grande. E quando começar a voltar agora, as pessoas vão começar a voltar, mas pensando nas questões básicas, né, do seu dia a dia e tal. Essa coisa do turismo vai ter um impacto ainda por um bom tempo, né? Muita gente ainda vai ter receio de ir para a Europa, muita gente vai ter
né, vai pensar muito antes de pensar em ir para os Estados Unidos, para Nova York. Então, vejam, né, tudo que a gente está vivendo. Mas, paralelo a isso, mais uma vez destacar o quanto é importante a gente fazer esse tipo de investigação, esse tipo de análise para compreender melhor, e aí sim, aí trazendo para a nossa disciplina o porquê desse exercício que vocês fizeram. Esse exercício é exatamente para que a gente possa perceber que uma construção de um planejamento de marketing, ele precisa se dar a partir das manifestações de mercado. Isso a gente fala lá desde o início da disciplina. Olha, a construção da nossa atuação de mercado, atuação de marketing, ela vai se dar a partir das necessidades, dos desejos, dos anseios, das manifestações do mercado. Marketing é estudar mercado. E aí a gente chega exatamente nesse ponto da disciplina que mostra as alternativas que existem para a gente estudar o mercado, compreender o mercado. E mostra também que isso não são coisas que vão ou que devam acontecer esporadicamente. Esse processo de monitorar o mercado, de acompanhar o mercado, tem que ser uma constante, porque as variáveis são tão grandes e existem tantas coisas que interferem no comportamento consumidor, especialmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, que exigem essa renovação do olhar, a renovação, né, do que se tem de conhecimento em períodos cada vez menores. Então, eu gostaria, assim, de conversar um pouquinho agora, nesse momento, e propor, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem algum grupo que gostaria de se apresentar ainda hoje? Tamires? Tá. Então, deixa eu ver se eu tenho o trabalho de vocês, porque aí as considerações vão ficar para mais adiante, para a próxima aula, porque senão vai faltar tempo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tamires, eu vou ter que baixar o teu trabalho. Então, eu vou interromper a gravação e peço 1 minuto para baixar o trabalho do grupo da Tamires, e aí iniciamos num outro bloco. Tá? Vai interromper a gravação agora.